E era para chegar aonde? Quando a gente fala Estados Unidos, que nem hoje a pessoa fala, eu vou para a Flórida que eu tenho um amigo, ou tenho o Paulo Paternes, eu vou para Massachusetts que eu tenho um amigo, eu tenho a Eliane que vai... Sempre tem alguém. Então, Paulo, olha, isso te mostra a minha ingenuidade naquela época, como eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Eu achava que eu tinha uma visão que eu ia chegar aqui nos Estados Unidos, eu ia cruzar a fronteira e eu ia sair batendo na porta da casa das pessoas e eu ia pedir trabalho. Eu vim sem ninguém, eu vim sem saber, eu vim dura, eu só vim com dinheiro para entregar para o cara lá, né? Nem um centavo, não tinha dinheiro nem para comprar uma garrafa de água. E eu achava que eu ia simplesmente bater na porta da casa dos outros e arrumar emprego. Então, quando aconteceu de eu entrar dentro dos Estados Unidos, que veio eu e mais 3 rapazes, quando eu estava no apartamento já entregue, já em solo americano, passaram-se 3 dias e o cara falou para mim, ele falou, e agora? Vamos lá, meu amor, para onde você vai? Aí eu falei, para onde eu vou? Porque igual você falou, ó, a sua amiga não veio com você? Essa que agitou? Não, ela só foi uma intermediária lá no Brasil, entendeu? Ela só me falou desses 3 rapazes que estavam vindo. E eu escrevi uma carta, deixei para ela entregar para minha família, em caso eu sumisse, alguma coisa, porque eu não queria que ninguém soubesse que eu estava vindo pelo México. Sei lá, por eles não se preocuparem, achar que eu não ia conseguir, não sei, sabe? Eu fiquei muito... assim, Paulo, eu apostei todas as minhas fichas em uma coisa. Eu falei... Dar errado não era opção. Não era opção, é tudo ou nada, é tudo ou nada. Então eu falei assim, isso vai ter que acontecer, isso vai ter que dar certo. E aí, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu levei um choque muito grande, porque primeiro não tinha para onde ir, primeiro não tinha o inglês... Peraí, calma, volta um pouquinho. Chegou no México, pegou avião, desceu aonde? Cidade do México. Na realidade, nem dá para falar muito, porque é uma história muito longa. A minha travessia foi uma travessia muito difícil. Na realidade, eu quase morri no México. Então me conta. Não, então, eu desci na Cidade do México e eu fui presa. Aí, por quê? Pela imigração. A imigração começou, você está indo para os Estados Unidos, você está indo para os Estados Unidos. Eu falei, não, eu não estou indo para os Estados Unidos. Em 2001 já estavam enchendo o saco assim? Me levaram para uma salinha, até foi um senhorzinho lá. Aí você tá indo para os Estados Unidos. Eu falei assim, eu não tô indo para os Estados Unidos. Ele falou, para onde você tá indo? Eu falei, eu tô indo para a Cidade do México, né? Vou passear. Quer dizer, ele já tava na Cidade do México. Eu falei assim, vou ir para a Cidade do México, passear. Sozinho? Não, sozinho, cara, na mão. Sozinha, sem saber. Na época não tinha internet boa, lá na roça de onde você veio. Com certeza, cara de pobre, ferrada, com aquela roupa toda... roupa fininha, que a gente sabe que é roupa simples. Lascada, Paulo. Achando que é muito esperta, mas os caras falam, essa mulher nunca veio passear aqui. Cara, olhou para mim e falou, para, você tá indo. Eu falei assim, eu não tô. E eu tinha, na minha carteira, eu nem tinha dinheiro, eu tinha uns cartãozinhos, tipo de... tinha um cartãozinho de saúde, de carteirinha de vacinação, e o cara, cadê o seu dinheiro? Cadê o seu dinheiro, né? Aí eu, de longe, ainda peguei, eu falei assim, não, eu tenho cartão. Na época, o cara olhou assim, não tocou, aí ele me segurou, fez eu ficar um tempão sentada lá, e do nada ele me liberou, entendeu? Falou assim, pode ir, né? Aí pegou meu passaporte, me entregou, aí eu saí, aí depois de algumas horas eu encontrei os rapazes de novo, aí nós compramos passagem para... Ai, Jesus do céu, acho que é Reynosa, uma coisa assim. Eu sei que é antes dos Estados Unidos. Compramos passagem, faz muito tempo, eu não me lembro exatamente o nome do aeroporto. Chegamos lá, fomos presos de novo. Por quê? Não sei, nós descemos, porque eles denunciaram que estavam indo quatro brasileiros para a fronteira, entendeu? Então, tipo assim, eles já deduziam que a gente ia atravessar, com certeza. Aí, tinha coiote no meio aí ou não? Não, a gente estava fazendo tudo por conta própria até aí, porque o coiote ele entrou depois. Só que quando chegamos lá, que a gente desceu, cara, cachorro, jogou a gente na parede, aquela cachorrada cheirando a gente, para ter certeza que a gente não estava com droga, alguma coisa. Aí levou a gente para a cadeia, né, do México, e aí lá a gente ficou na cela, e era suposto deportar a gente no outro dia. E aí nós dormimos lá, nós ficamos lá até tardão da noite, só que aí a gente foi no aeroporto, eles colocaram a gente dentro de uma viatura, fomos no aeroporto, não tinha como, por algum motivo eles não conseguiam marcar a nossa passagem para o outro dia. E aí nós 4, eu e os rapazes, aí voltou a gente para a cela de novo. Então nós estávamos tipo assim, aí eu comecei a questionar, eu falei assim, caracas, mas nós temos visto de 2 semanas aqui, a gente tem 15 dias para ficar, a gente não tá. Aí o cara, mas claro que vocês vão cruzar os Estados Unidos. Eu falei, não, nós estamos fazendo uma viagem missionária,
nós somos da igreja papapá, sei lá, o negócio foi, a gente foi, né? Foi falando o que tinha. Foi falando o que foi. Aí o que eles fizeram, assim, eles falaram assim, não, nós vamos segurar os passaportes de vocês vão ser, sim, deportados, mas nós vamos deixar vocês dormir, porque a gente tinha que comer, a gente dava gastos para eles, então eles deixaram a gente dormir num hotel próximo da imigração. Mas eles ficaram com o passaporte de vocês. Ficaram, prendeu todos os nossos documentos, aí a gente foi pro hotel, colocamos, fomos dormir, só que lá a gente entrou em contato com um rapaz que estava nos auxiliando, né, para vir para cá. E aí ele falou assim, olha, quando for de madrugada, vocês vão ter que sair correndo do hotel. Traz documento. Sem documento, sem nada. Vocês vão ter que sair daí, porque aí tinha um agente da imigração dentro de uma viatura na frente do hotel, que ficou parado lá ele dormiu. Aí, quando foi 5 horas da manhã, o cara liga, pede para... Tipo assim, o pessoal, igual você falou, no cartãozinho mesmo, eles entraram lá em contato com o rapaz falou assim, desce que vai ter um senhorzinho lá na frente do hotel para pegar vocês. E nós descemos, e tinha um senhor, acho que por Deus, acho que ele tinha uns 90 anos. Aí ele só fala assim, Eliane. Eu falei, eu mesmo, moça, eu mesmo. Ele passando assim, aí pegou a gente, jogou, a gente foi para trás do hotel, colocou a gente dentro de uma van, eu sentei no banco de trás, tinha uns 5, 6 moleques, eu nem sei quantas crianças tinha naquele carro, era um senhor e uma senhorinha, eu sentei no banco, os meus 3 amigos deitaram na parte de trás, eles colocaram um cobertor e jogaram as crianças em cima. E ali nós começamos uma fuga, né? E aí corremos, tipo assim, dirigi um tempão, aí depois dirigi mais ou menos uns 40 minutos, chegamos num sinal, e aí o cara fala bem assim, o senhorzinho, Eliane, quando aquele sinal amarelo, vocês saem de dentro do carro e entra dentro desse ônibus que tá na nossa frente. Eu falei, como assim? Ele falou assim, já é o ônibus que tá esperando vocês. Eu falei assim, e se não for, gente? Não, eu vou entrar dentro. Falei, se não for... Aí ele falou assim, só que tem que ser muito rápido, porque se vocês não fizerem, se o sinal der o verde, vocês estão em problema. Então, na hora que ele falou assim, só que é o seguinte, quando a amarelagem, todo mundo vai frear, o ônibus vai frear e eu vou frear. É igual uma história de filme, assim, Paulo, sério mesmo, igual uma história de filme, do jeito que aquele trem amarelhou, o ônibus deu aquele freão, nós já saímos todo mundo tentando abrir as portas, sair, no que nós chegamos na porta do ônibus, eles estavam esperando a gente, nossa senhora. Aí era um ônibus grandão, todo vidro fumê, com 2 pessoas lá dentro esperando a gente. Aí dirigiu 9 horas, levou a gente até a fronteira, e aí ali deixou a gente descansar por 2 horas, num lugar muito quente, que isso foi no Arizona. Aí a gente começou a caminhar à noite, eu comecei a caminhar com 10 homens, só eu de mulher. Na realidade, eram os 3 brasileiros, mas nós encontramos com outro grupo que tinha mais homens. E aí eles deram pra gente uns Pedialyte, deram pra gente umas latinhas de feijão, pediu pra gente carregar, então nós andamos a noite inteirinha naquela noite, eu e os 10 rapazes, e aí quando amanheceu o dia, eu perguntei pro cara, que eu não via cidade, eu só via deserto, 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 aí foi quando eu pergunto pro cara, eu falo assim, moço, cadê a cidade? Que foi me dando um pânico. Aí foi quando ele falou assim, Eliane, se a gente falar pra você, 2 coiotes que a gente tinha, se a gente falar para vocês, o percurso vocês não fazem. Vocês preparam aí que se vocês andar rápido, 64 horas caminhando. Uau! São 3 dias quase. 64 horas a 68, vai depender da velocidade. Eu entrei em estado de choque, assim, sabe, Paulo? E aí, eu nem sei se eu posso falar isso aqui para você agora, mas aí no pânico, o meu período desceu. E eu não tinha nada. Não tinha bolsa, não tinha nada, não tinha nada, né? Aí eu falei, caraca, o que eu vou fazer agora? Nem passaporte, não tinha nada. Daí eu entrei em pânico, aí eu peguei a meia, uma primeira meia. Eu vi na minha cabeça agora, meia. Só que depois eu já fiquei pensando assim, agora eu vou ganhar bolha no meu pé. Não, escuta, eu já estava tendo bolhas, entendeu? Praticamente. E olha que eu estava de tênis, né? Eu estava de tênis, uma calça de ginástica, porque eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer. Coloquei uma meia, e aí nisso nós andamos praticamente quase o dia todo. Aí eu tive que jogar aquela meia, pegar outra meia, só que aí, assim, os meus pés, eu perdi toda a pele dos meus pés. Acredito. Virou, assim, virou bolha pura, eu não conseguia nem mexer. Gente, eu fiquei assim numa situação, e aí eu peguei e eu comecei a desidratar, né? E aí, tipo assim, como eu menstruei, né, de manhã eu menstruei, já no final da noite eu já estava muito assim, até no meio do meu joelho, estava muito suja, aí começou a vir os mosquitos, mosca.
Uma das coisas assim que eu não falei no começo, mas assim, uma das coisas que me apavorou muito, que até o porquê que a imigração queria nos deportar, é porque uma semana antes daquilo, uma moça de Goiás havia sido, eu não sei nem se eu posso falar isso aqui no ao vivo com você, ela tinha sido sequestrada, assassinada, blá, 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 né, brutalmente, e eles estavam tentando evitar essas coisas, entendeu? Então, assim, por isso que eles queriam deportar. Então, quando eu ficava pensando aquilo, eu olhava para um lado, olhava para o outro, porque assim, eu tinha os 3 brasileiros, mas os outros rapazes eu não conhecia, e como a jornada estava, a gente estava muito cansado, e aí o medo, né? Eu falei, meu Deus, eu tô sozinha com esses homens, mas e o meu Mas período... nessa altura, você ter tido coisa de menina foi a melhor coisa, que daí os caras iam querer fedida, mosquito. Mas, ó, Paulo, uma das coisas assim que eu prego muito no meu canal, que eu tenho muito assim, eu falo para você assim que a minha fé, vou te contar mais um pedacinho só para você que eu falo assim que aquele dia ali, Deus me falou assim, minha filha, quando eu tô no comando, quando eu tô cuidando, assim, quando você se entrega, não se preocupa, que eu cuido de você. Porque, na realidade, já entrando praticamente no segundo dia à noite, quase para o terceiro, as minhas pernas elas estavam tão inchadas que os joelhos não dobravam mais. Eu estava andando assim, igual aqueles, né? E assim, eu comecei uma luta, né, muito grande para tentar, tipo assim, sobreviver, você estava no modo sobrevivência. eu tô forte, né? Eu tô forte, nada vai acontecer comigo. Só que aí, entre o segundo dia para o terceiro, eu foi me dando uma paz muito grande, porque eu me lembro assim que eu deitei num lugar assim no deserto, e quando eu deitei lá, o meu cansaço ele era tão grande que me veio uma sensação de paz muito grande, e ali eu fiquei 100% pronta para morrer. Eu falei, não queria ir mais para lugar nenhum, não queria mais andar, não queria mais tentar, e aquilo não me fazia mal. Eu falei, Você estava tão bem sim, ali, eu, deitado, que você estava tão ruim. eu entrei em outra dimensão, Paulo, é outra Tipo assim, ó, dimensão. pode me levar que eu vou feliz. Tranquila, porque até então eu estava lutando, tudo doía, tudo machucava, tudo, meu Deus, quanta luta, quanta luta. Só que aí eu cheguei num momento de exaustão do meu corpo que eu cheguei é como se eu tivesse tido uma paz espiritual, e ali eu deitei, ali eu fechei o meu olho por alguns minutos, e aí o coiote vem, né, e fala, Eliane, né, levanta-te, levanta-te. E aí eu olho para ele e eu falo assim, olha, o nome dele era Luiz, né? Aí eu falo, Luiz, vocês podem seguir que a minha jornada termina aqui. Aí o Luiz, de jeito nenhum, vamos. Eu falei assim, Luiz, e assim, muito tranquila, muito tranquila. Eu já não tinha, sabe assim, os mosquitos estavam me comendo viva para comer de conversa, sabe? Eu já não tinha, assim, sei lá, já não sentia mais nada. Então eu falei para ele, pode ir. E ele insistindo, aí eu até falo, né, nos meus vídeos que ele tinha uma garrafa de Coca-Cola dentro da bolsinha dele. Aí ele me deu ele falou assim, toma a Coca-Cola. Eu bebi uns 2, 3 goles, mas chegou a queimar, assim, porque fazia dias que a gente estava sem comida, aquela coisa toda, pouca água. Então aquele trem desceu muito estranho, assim, mas me deu aquela energia. Aí ele falou bem assim, nós estamos em 10 homens, mas não vamos deixar você morrer. E aí começaram a me carregar. Ai, Aí eles me carregaram por quase 6 horas, até a gente chegar numa parte onde a gente conseguiu, graças a Deus, encontrar um caminhão. E aí lá, praticamente, assim, 80% dos meus problemas foram embora.